tem inúmeros bairros, milhões de residências, mas quando ocorre uma destruição de uma área, a tendência é aquela área ficar exposta e nós gravitarmos na órbita de quem nos ofendeu, de quem nos criticou, de quem nos excluiu, ou daquele mês que você falou que o faturamento da empresa foi menor, ou de uma crítica ácida, ou de, sabe, como você falou, uma espinha, bom, será que eu estou com câncer? O ser humano tem tendência a avolumar a sua dor, o seu sofrimento, e esse sofrimento é registrado de maneira privilegiada, gerando uma janela killer duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrado como agulha no palheiro, uma assertividade impressionante no meio de milhões de arquivos que tem coisas belíssimas, apoios, encorajamentos, ousadias, e até um histórico de você ter se reinventado e superado, mas naquele momento aquela dor tem preponderância, vocês têm que tomar cuidado. Você disse uma coisa seríssima e que seres humanos em todo o mundo caem. Inclusive, por exemplo, chineses. Sabe quantos chineses tiram a sua vida por ano? Tem ideia? Muitos, né? Imagino, porque são 2 bilhões de chineses pela estatística. Mas cerca de 280 mil chineses. Meu Deus. E sabe quantos devem tentar o suicídio? 10 para 1. Mais de 2 milhões, 2 a 3 milhões de pessoas. Mas não são um país da tecnologia, eles não estão borbulhando. Bom, na China tem 20% de jovens, 20 anos, 22, 25 anos, que se auto-abandonaram. 60 milhões que não têm mais perspectiva de vida. Trabalharam, estudaram muito, mas não tem trabalho, não tem ambiente, não se reinventam. Eles não conseguem ser empreendedor. E o empreendedor tem que viver riscos. E o empreendedor tem que se reinventar. O empreendedor não pode ter medo da dor. Ele não pode se curvar ao fracasso. Os empreendedores são aqueles que transformam o caos em oportunidade. Os dias mais tristes, nos capítulos mais importantes, mas eles não foram treinados em gestão da emoção. E se nós não formos treinados, o pessimismo, o sofrimento pelo futuro, o medo do que os outros pensam e falam de nós, a alodoxafobia, o medo dos cancelamentos, das críticas e dos haters, vão ter preponderância e vão asfixiar a nossa mente. Então, cuidado. Nós temos tendência ao pessimismo, à autopunição, à autocobrança. Nós temos tendência a supervalorizar os dias mais dramáticos. Mas se o nosso eu sai da plateia, entra no palco da mente e aprende a dar escândalos, quem dirige o meu script sou eu, ele começa a reeditar as janelas da memória. Você não apaga os arquivos mentais nunca. Nos computadores, você é um Deus sempre. Você apaga o que quer, quando quer. No córtex cerebral, isso é impossível. Isso torna a mente humana extremamente complexa. Porque não dá para anular, não dá para você fugir, não dá para você negar o problema. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você não consegue fugir de você. Não consegue fugir da tese, a mente mente. Ninguém pode te trair ou te ferir mais do que a própria mente. Mas se você treinar o seu eu com técnicas como a DCD, duvidar, criticar e determinar, técnicas como a mesa redonda do eu, você vai conversar com teus fantasmas mentais seriamente. Assim como uma reunião de trabalho onde há dificuldades para serem resolvidas, chama a tua equipe e vamos conversar abertamente sobre os problemas que nós temos, sem fingimento, sem distorções, sem dissimulação. O teu eu também tem de conversar com os fantasmas da sua mente. A autopunição, o sofrimento pelo futuro, a autocobrança, os seus vários tipos de medos. Se você não o faz uma vez por semana, pelo menos 10 minutos, o teu eu é irresponsável para cuidar da sua saúde emocional. E sinceramente, nós, 99,999%, somos irresponsáveis em cuidar de maneira inteligente e adequada da nossa saúde mental. Nós não somos grandes gestores da nossa emoção. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós precisamos reverter isso e é o que nós estamos fazendo, pelo menos minimamente, um pouco aqui. Uma coisa interessante é que antigamente eu li os livros do Dr. Cury, e ele falava muito sobre a questão das janelas killer e do duplo P, que é o duplo poder, né, de algo negativo. E eu não entendia muito isso, assim. Por que eu não posso dar tanto valor para a minha dor, né? Porque o cérebro, a nossa mente tende a registrar muito mais Exatamente. A dor, e no momento que você mais precisa, ele vai trazer aquilo para te fazer sofrer ainda mais do que as coisas boas. Aí um dia eu estava assistindo um filme,
que é um dos meus preferidos hoje. Se chama Kingdom of Heaven, em inglês, e foi traduzido aqui para o Brasil como A Cruzada, com Orlando Bloom. Eu sugiro que assista esse vídeo. A Cruzada. É um filme da época da Cruzada. Orlando Bloom é um ator de Hollywood. E ele, o rei de Jerusalém é um leproso que anda de máscara. E o chefe do exército descobre um filho bastardo na França. Como ele não tinha outros filhos, ele vai até a França, encontra esse filho bastardo, traz para Jerusalém para treiná-lo, para ele substituí-lo como comandante da guarda real, para ele proteger Jerusalém. Vai ter uma guerra forte entre Jerusalém e Saladino, que era o rei dos árabes na época, e ele prepara esse garoto, que era o Orlando Bloom, para substituí-lo. Quando ele vai fazer o juramento de cavaleiro, ele manda ele se ajoelhar, faz todo o juramento, faz ele repetir todo o juramento e dá um tapa na cara dele. E ele bota a mão e fala assim, por que você fez isso? Ele falou, porque você só vai lembrar dessas palavras todas se tiver uma dor no meio. E aí eu entendi, vendo esse filme, o que era o poder de registro da memória por causa da dor. Ou seja, é capaz de você lembrar os detalhes de um enterro que foi, mas não lembra os detalhes do nascimento de alguém. A gente é muito mais de registrar momentos tensos, doloridos, e trazer a nossa memória, inclusive quando menos precisamos dele. Agora que a gente tinha que se livrar disso, aí que vem. Então, essa teoria me fascina. Exatamente isso. Porque a dor, como ela é imprimida de maneira privilegiada, a tendência, no meio de milhões de arquivos mentais, é você resgatar aquilo que mais te impactou. Por isso que quem bate, quem humilha, quem critica, quem exclui, não se lembra. Mas o excluído, o ferido, é inesquecível. Porque nele imprimiu uma dor inenarrável, inexprimível. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a exclusão social. Temos que tomar muito cuidado, temos que ter compaixão das pessoas. Nós temos que perceber que, às vezes, pequenas atitudes nossas têm grandes impactos nas pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que nós temos que perguntar para quem nós amamos, aonde eu errei e não soube. Já tiveram coragem de perguntar? Quantas vezes eu perguntei para as minhas filhas, onde o papai errou e não soube? Ou até para minha esposa, porque nós, às vezes, erramos sem perceber. E há milhões de homens que são misóginos, asfixiam o direito das mulheres e a grandeza delas. Eles sistematicamente humilham, criticam, agridem, elevam o tom de voz. E é uma dor silenciosa que elas não expressam, mas são capazes de levá-las à autopunição, à angústia, ao apequenamento e até mesmo quadros depressivos. Infelizmente, as mulheres no mundo todo, elas foram vilipendiadas ao longo da história. Elas foram apedrejadas, foram queimadas, foram tolhidas e silenciadas. E sem vocês, mulheres, nossos céus não teriam estrelas, nossas manhãs emocionais não teriam orvalhos, nossa história não teria aventuras. Muito obrigado por vocês existirem. Muito bom. Daqui a pouco eu quero voltar no assunto de autopunição, porque conheço muita gente assim, já passei por esse processo. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta geral. Quem aqui teve um problema sério na infância? Algum tipo de abuso físico, mental, emocional, palavras, apanhou muito, abuso sexual, alguma coisa desse tipo? Quem cresceu sem paternidade, sem pai, não teve ligação com o pai, ou o pai foi muito ausente? Quem passou por algum tipo de privação muito forte na infância? E tudo isso gera alguns... Quem sofreu bullying na escola? Levante as mãos. Olha só. A maioria, né? O Erle hoje até sofre e está vivo, viu, gente? Ou seja, brincadeiras à parte, a gente vem geralmente de uma infância complicada. Nem todos tiveram uma boa infância. E às vezes a tua infância foi boa, mas uma coisa só te marcou o suficiente. Exatamente, é isso. Para fazer com que a tua idade adulta fosse um pouco sofrida.